Olá a todos, sejam muito bem-vindos ao nosso evento, o primeiro Congresso Internacional Duas Éticas em Questão na Contemporaneidade. Vou, nesse primeiro momento, fazer uma apresentação do nosso evento e, na sequência, apresentar a nossa primeira formação de mesa com a nossa conferência de abertura. Bom, o nosso evento acontecerá na data de hoje, dia 5 de novembro, e terá continuidade no segundo dia, que é amanhã, sábado, no dia 6. Nesses 2 dias, teremos inúmeras atividades e culmina com a apresentação e o lançamento do livro de autoria de todos os participantes desse evento. O livro, posteriormente, será informado a todos vocês, como vocês poderão ter o acesso a ele. Através destes links, que eu já me antecipo a colocar aqui para todos. A estrutura do nosso evento consta de uma plataforma virtual, que é o nosso estúdio, onde nós estamos recebendo os nossos conferencistas, e, a partir daqui, são feitas a geração das nossas imagens e dos efeitos que vocês vão acompanhar e distribuídos através do canal de streaming de vídeo, que é o YouTube, que todos vocês já estão participando. Lembrando aqui que em cada dia nós teremos um link. Hoje, o link é esse que vocês estão conosco, e amanhã será um outro link, conforme consta na confirmação da inscrição de todos vocês. Ao término do evento, na terceira plataforma que nós estamos utilizando, que é o Even3, onde vocês se inscreveram, vocês poderão ter acesso ao certificado de participação, com as respectivas horas de atividade em função da participação no evento. Lembrando que a participação é obrigatória e em todas as formações de mesa nós recomendamos a presença de todos vocês. Atualmente, nós já estamos com 3.149 inscrições, o que demonstra um grande interesse por parte do grande público, pesquisadores, clínicos, profissionais de todas as áreas, de forma multidisciplinar, de forma extremamente abrangente. Nós temos inscrições de todos os estados brasileiros e de muitas cidades, mostrando a abrangência e a importância do evento que estamos iniciando. A nossa agenda vai ser constituída de uma programação para o dia de hoje, onde nós teremos a conferência de abertura e a formação de 3 mesas. 3 mesas que debaterão temas com os nossos conferencistas, que são autores dos artigos desse trabalho. E, ao final do dia de hoje, nós teremos um lançamento oficial do livro, e onde serão apresentadas mais informações e um pouco da história da construção desse trabalho. Ficam, desde já, todos convidados a participar, em particular, aí, desse último momento do nosso primeiro dia. No dia de amanhã, sábado, dia 6, nós teremos a formação de 4 mesas, 2 na parte da manhã e 2 na parte da tarde, e, ao final do dia, a conferência de encerramento, com o professor Dr. Oscar Elvira. Ele é argentino, e, para esse evento em particular, nós teremos, num outro canal do YouTube, a disponibilização com tradução simultânea, quem não se sentir confortável com o espanhol. Bom, para que a gente possa iniciar, então, o nosso evento, nós vamos, então, formar a nossa primeira mesa, que é a mesa de abertura, e, para isso, eu apresento a todos vocês o professor Alterives Maciel, que é também o organizador desse trabalho científico, dessa coletânea de artigos. Ele é doutor em Teoria Psicanalítica pela Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro, pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, mestre em Filosofia pela Universidade Estadual do Rio de Janeiro e graduação e bacharel em Filosofia pela Universidade Estadual do Rio de Janeiro.
Atualmente é professor do programa de mestrado e doutorado em Psicanálise, Saúde e Sociedade da Universidade Veiga de Almeida, que é a instituição organizadora desse evento. Leciona também na PUC-Rio, que é a Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro. Tem ampla experiência na área de filosofia, com ênfase em estudos sobre subjetividade, atuando principalmente nos seguintes temas: filosofia, clínica, biopoder e pensamento. E para mediar esse primeiro momento, o professor doutorando, né, em Psicanálise, Saúde e Sociedade do programa da Universidade Veiga de Almeida, Hudson Bonomo. Ele é mestre em Ciências de Engenharia Mecânica pela COP, pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, pós-graduado em Clínica Psicanalítica na Universidade de Santa Úrsula, também aqui no Rio de Janeiro, psicanalista e membro associado da Sociedade Psicanálise Iracy Doyle, coordenador geral, supervisor clínico e professor da especialização em Teoria Clínica Psicanalítica da Universidade Santa Úrsula. Então, eu agora convido a se reunir a todos nós o professor Alterives Maciel e Hudson Bonomo. Bom dia, André. Bom dia a todos. Bom dia, professor Alterives. Queria iniciar falando um pouquinho, né? Acho que dar as boas-vindas a todos, né? Sejam bem-vindos a esse primeiro Congresso Internacional das Éticas em Questão na Contemporaneidade, né? Cujo tema desse ano é o cuidado de si e práticas de liberdade em Ferenczi e Foucault. Vou fazer uma breve introdução, né? Os trabalhos apresentados nesse congresso colocam em questão duas éticas oriundas de experiências distintas de pensamento: a ética de Ferenczi, desprendida dos seus ensaios clínicos e trabalhada como um exercício de liberdade na experiência psicanalítica, e a ética de Foucault, construída pela sua pesquisa histórica desenvolvida a partir das práticas de liberdade encontráveis no último período do seu pensamento. Contudo, levando em consideração as diferenças existentes entre os respectivos autores e a maneira como eles abordam o sujeito, existe um tema comum às duas experiências que viabiliza o cotejamento aqui pretendido. Em ambos os procedimentos, verificamos que as práticas de liberdade ocorrem por modos de subjetivação e problematizações de si distintos dos imperativos morais existentes na sociedade. Ou seja, existem nos dois autores posturas éticas e políticas que situam a clínica e a filosofia na contrapartida dos processos normativos existentes no campo social. Assim, tanto Ferenczi quanto Foucault irão tratar de práticas de liberdade pelo viés de uma clínica e de uma filosofia que buscam na ética uma solução possível, uma solução possível para os impasses existentes no mundo atual. Por outro lado, existe uma proximidade entre a ética vista como um cuidado de si clínico e um procedimento de subjetivação problematizado pela filosofia. Ao vermos que os modos de subjetivação são frequentes na experiência psicanalítica, mas são igualmente indispensáveis na experiência ética descrita por Foucault, traremos nas duas inflexões duas perspectivas éticas que irão coincidir em um possível cotejamento lógico entre um cuidado de si clínico e um modo de subjetivação filosófica, com coerências entre os temas e os problemas propostos por todos os palestrantes, né, nesse evento. Neste caso, ao invés de estabelecermos um confronto entre as diferenças existentes nas inflexões dos dois pensamentos, procuraremos apresentar ao longo do Congresso como duas éticas podem ser delimitadas em uma região de vizinhança, onde nelas os problemas suscitados por Ferenczi e Foucault possam ser
avaliados como exemplos diversos de práticas de liberdade concebidas pela via da subjetivação. Nossa meta consiste em oferecer a vocês uma perspectiva diagonal de duas éticas, situadas em pontos estratégicos indispensáveis para que as práticas de liberdade sejam suscitadas no nosso tempo. Assim, colocaremos em evidência a atualidade da experiência clínica, pela noção de atualidade valorizada por Foucault, criando no horizonte o desafio de pensarmos no nosso tempo as condições inaugurais de um tempo por vir. Esperamos que, ao término desse congresso, alguns aspectos dos dois pensadores sejam elucidados. Isso não é só pretendido, como também desejável. Afinal, não será o destino de uma pesquisa ética demonstrar que o pensamento só se exerce onde houver liberdade para pensar? Pois bem, essa é a nossa maior pretensão com esse congresso. Então, sejam bem-vindos. Eu passo a palavra para a nossa conferencista, né, que vai fazer essa conferência de abertura, o professor Alter, que é responsável, né, é o principal responsável por tudo isso que está acontecendo, é um grande trabalhador por essa discussão ética, né, é uma pessoa que influencia a todos nós, e é com muito carinho que eu passo a palavra a ele. Professora. Bom dia a todos e todas. É um prazer imenso estar aqui com vocês, trabalhando psicanálise e filosofia dentro de um programa proposto pela universidade na qual eu trabalho, mestrado e doutorado, que é um programa interdisciplinar. Programa interdisciplinar este que incorpora outros pensamentos dentro da nossa proposta principal, com o propósito de situar a psicanálise nos debates contemporâneos. Pensando por essa perspectiva que eu estou trazendo para vocês um debate contemporâneo entre uma prática psicanalítica, logo clínica, e uma prática filosófica, buscando uma possível interseção pelo viés da ética. Esse ano, como nós estamos iniciando com o título Duas Éticas em Questão, eu propus que essa interseção fosse feita entre Sandor Ferenczi e Michel Foucault. Michel Foucault é um pesquisador que já faz parte do meu programa de pesquisa inscrito na Funadesp e nesse dispositivo clínico, e eu já trago Michel Foucault há alguns anos na minha pesquisa, propondo que a gente faça uma aproximação das problematizações éticas do Foucault com problematizações éticas oriundas da psicanálise, e o Ferenczi eu já pesquiso também há alguns anos, porque não é o primeiro projeto de pesquisa sobre Ferenczi que eu estou propondo pela via da Funadesp, muito pelo contrário, já é o segundo. Nós fizemos, no primeiro momento, um lançamento sobre a ética de Sandor Ferenczi, intitulado Trauma e Ternura, e hoje nós estaremos lançando o Duas Éticas em Questão, com Sandor Ferenczi situado ao lado do Foucault. Qual é a proposta que faz com que esse evento tenha alguma pertinência para vocês? Em primeiro lugar, porque eu vejo que tanto o Sandor Ferenczi quanto o Michel Foucault situam a ética, a prática da liberdade, na contrapartida dos dispositivos coercitivos e morais que habitam a sociedade. No Ferenczi, isso é muito claro quando ele denuncia a hipocrisia moral que pode vazar na clínica, incitando, analisando a praticar a franqueza e propondo, pela via da empatia, uma espécie de estratégia clínica que vai viabilizar uma problematização ética. E o Foucault, quando trabalha a ética, tem também o cuidado de diferir ética, descrita por ele como uma prática de si, dos códigos morais que habitam uma determinada sociedade. A ética do Foucault, que vocês com certeza irão conhecer alguma coisa durante esse congresso, é uma ética extremamente original, porque na perspectiva descrita por Foucault, a prática de liberdade pode variar com a história, e irá com certeza variar com a história, porque os poderes que coíbem essa
prática de liberdade também são variáveis. E o Michel Foucault situa a ética enquanto prática de liberdade na contrapartida dos movimentos coercitivos e normativos que habitam a nossa sociedade. O Ferenczi, que vem antes do Foucault e constrói a sua clínica, logo nos primórdios, onde o Foucault ainda é muito jovem, já tinha, com certeza, uma concepção de ética, tá, que ele implementava na clínica toda vez que ele procurava, por intermédio de mecanismos técnicos e éticos implementados na clínica, meios para poder diagnosticar, ao longo do processo clínico, certas hipocrisias morais que eram praticadas fora da clínica. Com certeza, quando o Ferenczi utiliza a técnica da empatia, utiliza a língua menor da ternura para construir no dispositivo clínico um diapasão de confiança, o que ele visa é fundamentalmente tirar um infante de uma situação desastrosa na qual ele cai por ter sofrido na infância um desmentido, diagnosticar esse desmentido dentro de uma perspectiva moral e apresentar a possibilidade da gente, olha só, elucidar esse caso de desmentido através de uma clínica que agencie recursos empáticos, afetivos, trabalhando nesses recursos empáticos e afetivos a possibilidade de uso de uma língua menor da ternura como disparador de uma série de problematizações de si que vão estar presentes ao longo de um procedimento clínico. Acho eu esse procedimento extremamente atual e creio que essa atualidade pode ser verificada por parte de psicanalistas que trabalham hoje, tá, com as propostas que foram ofertadas por Sandor Ferenczi através da introdução de técnicas empáticas e variações linguísticas dentro do procedimento clínico. O Michel Foucault, que eu estudo a partir de iniciativas próprias, e quando comecei a estudar, não pensava exatamente na possibilidade de fazer essa aproximação entre Ferenczi e ele, me trouxe a possibilidade da gente poder pensar a ética como uma prática de liberdade moldável a qualquer prática. Ou seja, nada impede que eu possa trabalhar as proposições éticas do Michel Foucault dentro de uma perspectiva clínica, e que essas proposições éticas do Foucault dentro de uma perspectiva clínica possam ser transpostas para o dispositivo clínico e trabalhadas nesse dispositivo clínico na relação do analista com o analisando. Mas como Foucault define a ética? É essa questão. De uma forma bem ampla, ele apresenta a ética como uma prática de liberdade, não como um processo de libertação. Prática de liberdade, devo eu dizer, é uma outra coisa, e define essa prática de liberdade como uma prática de si, onde nessa prática de si o sujeito é convocado a problematizar a si próprio para fazer um diagnóstico de si e mudar o seu modo de estar no mundo. No momento em que o Michel Foucault apresenta a ética pelo viés da prática de si, ele concebe a ética como uma prática reiterada de si mesmo. Nessa prática reiterada de si mesmo, ele passa a valorizar, tá, a ideia de um autodiagnóstico, onde nesse autodiagnóstico o sujeito deve problematizar as certezas que ele traz consigo para mudar o seu modo de vida. E o que é curioso é que ele valoriza, no momento em que ele pensa essa relação consigo, ou essa prática de si, a noção de problema, que para o senso comum não tem grande valor, porque muitas vezes, no campo da opinião, problema é uma noção associada à ideia de obstáculo. Em Foucault, não. Problema é uma noção que deve ser associada à atividade do pensamento esse que só se exerce quando problematiza uma determinada situação
para saber se é possível pensar essa situação de uma outra maneira. Problematizar é endereçar perguntas indispensáveis para que uma determinada situação se movimente e, ao se movimentar, possa dar curso a determinadas práticas de liberdade. Essa ideia em Foucault já estava assegurada desde o momento em que ele problematizava o poder. Ela é retomada a partir do momento em que ele começa a problematizar o poder como saber. Ela vai ser devidamente retomada num terceiro momento, onde o Michel Foucault começa a problematizar o sujeito. E quando ele começa a problematizar o sujeito, ele o faz movido pela circunstância de que é se problematizando que você pode mudar a sua maneira de ser ou de estar no mundo. E o que significa aqui, precisamente, se problematizar? Endereçar a si próprio questões, abrir para si a possibilidade de facultar, escolher, tomar decisões, sair do campo das certezas subjetivas, quase sempre garantidas pela nossa consciência e o nosso ego consciente, e fazer com que essas certezas possam ser transformadas em questões endereçadas à própria subjetividade. No momento em que você endereça tais questões à sua própria subjetividade, isso deve significar que você encontrou em si mesmo um material fértil de problematizações que poderão mudar o seu modo de viver no mundo, o seu modo de viver numa determinada sociedade. Em Foucault, isso foi pensado como a ética. Tais problematizações de si foram desenvolvidas dentro de uma perspectiva ética, e o Foucault, de uma maneira magistral, articulou com uma estética da existência e articulou com um determinado tipo de verdade que depois ele desdobrou e veio, ao longo desse desdobramento, a falar de dois tipos específicos de verdade. Quando ele articula a ética com a estética da existência, o que ele pensa precisamente é como é possível trabalhar a si próprio para fazer da sua vida uma coisa bela. E será possível alcançar um patamar de beleza na vida sem uma certa subjetivação de uma verdade que permita que você alinhe pensamento, ação e afeto? E como estabelecer um alinhamento entre pensamento, ação e afeto sem um determinado cuidado de si, onde nesse cuidado de si é necessário que você dispense um excesso de amor por si mesmo, por um cuidado criterioso de si que lhe faça agenciar o que você faz com aquilo que você pensa, alcançando um pouco mais de liberdade ao longo da sua existência. Foucault define isso como um trabalho. Ele pensa esse trabalho como um processo ou um procedimento de subjetivação. Ele define esse processo, esse procedimento de subjetivação como um procedimento onde nele o sujeito procura se transformar, e procura se transformar, antes de tudo, fazendo um diagnóstico sério de si, para, por intermédio de tal diagnóstico, localizar os elementos que devam ser removidos, os elementos que devam ser retirados, para que escolhas possam ser devidamente implementadas. No momento em que ele pensa a ética dentro dessa proposta, ele irá se insurgir contra as hipocrisias morais que habitam o campo social, contra a ideia de pseudo-liberdade que é vendida pelo discurso neoliberal capitalístico, e vai priorizar as práticas de si dentro de uma dimensão ética a partir da noção de resistência, resistência esta que em Foucault vai se articular com a possibilidade da invenção de uma nova maneira de existir. Nesse aspecto, devo eu dizer que as práticas de si são práticas de
estilização da vida, e essas práticas de estilização da vida são práticas facultativas, onde nela o sujeito pode, enfim, tá, deliberar sobre si a melhor maneira de estar no mundo, de estar com o outro e de estar com a sociedade. Trata-se, evidentemente, de uma ética concebida como uma estética da existência, uma estética da existência que supõe a relação do sujeito com uma determinada verdade que dará forma à sua maneira de estar no mundo, uma estética da existência que faz com que certas verdades, uma vez subjetivadas, possa dar minimamente uma pequena coerência ao sujeito para que ele possa se posicionar enquanto sujeito frente ao outro. Michel Foucault chamou isso de prática de liberdade, definiu essa prática de liberdade como uma prática que pode variar com a história. O que isso significa? Que ela pode ser reatualizada nas suas variações em cada momento no qual vivemos, que é possível praticar a liberdade hoje, entendendo nessa prática o que é necessário diagnosticar para que a atividade do sujeito possa se tornar uma atividade digna. Essa ideia de que a ética pode variar com a história é uma ideia que está presente em Foucault desde o segundo volume da História da Sexualidade. O segundo volume da História da Sexualidade se chama O Uso dos Prazeres, onde nele o Foucault vai pensar essas práticas de liberdade no mundo grego. O terceiro volume da História da Sexualidade vem com o título O Cuidado de Si. Cuidado de Si, esse, inclusive, que consta como um subtítulo do nosso evento, Duas Éticas em Questão. O terceiro volume de Ética do Michel Foucault saiu com o título As Confissões da Carne. Claro está que, se ele continuasse a pesquisa, muito provavelmente ele traria a problematização ética para o mundo contemporâneo e traria para nós a possibilidade de nós pensarmos essas práticas de liberdade enquanto práticas de si hoje, que, no meu entendimento, será uma das tentativas do Congresso que alguns pesquisadores irão apresentar de uma forma brilhante para todos nós. Quando pensamos essas práticas de liberdade com Foucault dentro de um congresso interdisciplinar cuja base é a clínica, o que queremos primeiramente perguntar é possível incorporar elementos de uma prática de si no dispositivo psicanalítico? E é possível que nesse dispositivo psicanalítico questões Foucaultianas entrem em ressonância com questões ferencianas? Cremos que sim. Cremos que sim, e foi por acreditarmos nesta proposta que criamos o Congresso Duas Éticas em Questão, onde daqui a pouco, no final da tarde, faremos o lançamento oficial do livro com capítulos escritos por pesquisadores que pesquisam Foucault e Sandor Ferenczi, e traremos esse livro para o contexto da contemporaneidade, onde no contexto da contemporaneidade faremos esse cotejamento entre a ética de Ferenczi e a ética de Foucault. É necessário, não obstante, que essas duas éticas sejam devidamente mantidas numa relativa distância para que uma não absorva a outra e para que nessa absorção uma desapareça a partir de imperativos que sejam ditados pela outra. É fundamental que as duas éticas sejam postas em ressonância, mas que, uma vez postas em ressonância, elas sejam tratadas como duas éticas e não como duas propostas que podem se conciliar para formar uma ética maior. Nesse caso, uma das propostas do nosso evento, tá, é garantir uma certa dualidade
que assegure para a perspectiva clínica uma possibilidade pluralista. Se pensarmos dentro desse viés, nada impede que o Michel Foucault possa ser utilizado na clínica psicanalítica como um grande intercessor. Se entendermos que a clínica psicanalítica é prioritariamente um dispositivo ético, nada impede que a noção de dispositivo do Michel Foucault possa ser utilizada dentro da clínica psicanalítica. E no desafio atual, será que a clínica psicanalítica analisada pelo dispositivo do Michel Foucault pode ser cotejada com um dispositivo clínico, tal como ele foi implementado por Freud, tá? Retomado por Jacques Lacan e, com certeza, problematizado por Sandor Ferenczi? Cremos que sim. Cremos que sim, e é a noção de dispositivo que criará o diapasão indispensável para que as duas éticas possam entrar em ressonância. Me parece que o Sandor Ferenczi, quando pensa o dispositivo clínico, ele trata de diagnosticar nesse dispositivo clínico as hipocrisias morais que possam contaminar os dispositivos transferenciais. Me parece que aquilo é brilhante, porque quando ele diagnostica a hipocrisia moral na clínica, ele o faz de tal maneira que ele está pensando a clínica como um diapasão que entra em ressonância com a hipocrisia moral que habita a família e a sociedade. Me parece que quando o Sandor Ferenczi aposta na técnica da empatia, ele o faz pensando, por intermédio dessa técnica da empatia, tá certo? Um disparador de um cuidado de si que seja mútuo e que nessa mutualidade, ao mesmo tempo em que o analisando aprende a cuidar de si, o analista, pela via do acolhimento, também vai aprender com o analisando o que seria uma proposta ética e clínica do cuidado, sem cair numa simbiose fácil. Me parece que o Sandor Ferenczi tem uma intuição ética desenvolvida a partir da sua experiência clínica, que pode, em alguns aspectos, entrar em ressonância com a proposta feita bem depois por Michel Foucault. Quando pensamos dentro dessa perspectiva e nomeamos um evento aqui intitulado Duas Éticas em Questão, cabe, primeiramente, ao apresentador colocar em evidência o ponto de coalizão que viabiliza a ressonância entre as duas éticas, as diferenças existentes entre elas e as possíveis interseções que estarão sendo pensadas ao longo do nosso congresso. O primeiro ponto de coalizão diz respeito a um conceito que o Foucault propôs e que está de qualquer forma também presente na clínica psicanalítica. Esse conceito proposto por Foucault e retomado pela clínica psicanalítica é o conceito de dispositivo. Em Foucault, um setting analítico é um dispositivo. Em Foucault, como um dispositivo, esse setting analítico inclui suposições de saber. Em Foucault, essas suposições de saber irão circular ao longo das sessões em análise. Também em Foucault, um setting psicanalítico pode ser pensado como um dispositivo que inclua no seu funcionamento relações de poder, estratégias de poder estas que se implementam nas relações ditas transferenciais. E em Foucault, em um determinado momento da obra dele, é dita também a tese de que, num dispositivo, pode haver práticas de si, entendidas como práticas facultativas, onde nela o sujeito se problematiza para mudar a sua maneira de estar com o outro. Será que esses elementos
diagnosticados brilhantemente por Michel Foucault podem ser transpostos para a clínica e entrevistos nessa transposição como elementos plausíveis que estão presentes no setting analítico, essa é uma das apostas do nosso congresso. Cremos que sim, não queremos com isso subordinar o dispositivo analítico à noção de dispositivo desenvolvida por Michel Foucault, mas incorporar elementos da noção desenvolvida por Michel Foucault na ideia de dispositivo que vigora dentro do setting analítico. No momento em que é possível pensar o setting analítico como um dispositivo, é necessário perguntar se há ou não nesse dispositivo uma suposição de saber em jogo. Eu digo há. Há ou não nesse dispositivo relações transferenciais permeadas por estratégias de poder? Eu vou dizer há. Há ou não nesse dispositivo práticas de resistência que podem emergir ora do lado do analista, ora do lado do analisando? Eu vou dizer há. E devo perguntar se há ou não nesse dispositivo práticas de si que sejam desencadeadoras de processos subjetivos que tirem o sujeito de uma situação desoladora na qual ele se encontra quando ele foi vítima de um certo desmentido, para uma condição um tanto mais digna, onde nele seja possível se impor como sujeito através de um processo, olha só, demorado e gradual de análise. Quando eu penso a possibilidade desse cotejamento e apresento a possibilidade desse cotejamento, analisando, por um lado, o dispositivo clínico, tal como ele será apresentado pelo psicanalista homenageado hoje, e analisando, por outro lado, a noção de dispositivo, tal como ele foi apresentado pelo filósofo francês, o Michel Foucault, criamos, na verdade, né? Não foi só eu e quem escreve o capítulo comigo, nós criamos a possibilidade de encontrar, através da noção de dispositivo, diversos pontos de conexão entre a prática psicanalítica de Sandor Ferenczi e a prática filosófica do Michel Foucault, quando ele finalmente apresentou a sua ética por intermédio da metodologia da sua pesquisa histórica. E quais são esses pontos problemáticos que serão devidamente trabalhados ao longo do Congresso? Em primeiro lugar, a noção indubitável de cuidado de si. A noção indubitável de que a clínica possa ser um cuidado de si vai ser registrada para vocês por intermédio de brilhantes psicanalistas ferencianos que vão trabalhar a dimensão do cuidado vinculada à ideia do desmentido social logo mais, a ideia de que a experiência analítica possa ser compreendida como uma experiência de cuidado de si, sendo esse cuidado de si um duplo cuidado de si, também pode ser cotejada dentro do dispositivo ferenciano, a ideia de que a clínica pode ter componentes afetivos que sejam estrategicamente clínicos, faz de Ferenczi, no meu entendimento, um psicanalista extremamente original e singular, a ideia de que a clínica possa incorporar componentes empáticos, me permite dizer que o Ferenczi tem uma sintonia fina com certos analisandos que sofreram certos desmentidos, a ponto de entender que, para o tratamento de tais analisandos, tá, a postura interpretativa não tem grande funcionamento nem grande êxito, e que talvez seja necessário acolher esse indivíduo, acolher esse sujeito, ao conceber que deva existir nesse sujeito alguma coisa que lhe permita, olha só, resgatar algo que foi, de alguma maneira, dissociado por intermédio de um processo de clivagem. O procedimento do Ferenczi, quando ele adota a empatia
me parece ser um procedimento onde nele ele visa explicitamente construir um diapasão de confiança. Esse diapasão de confiança vai encontrar certos desdobramentos no momento em que o Ferenczi percebe que o analisando o adulto que ele está tratando é, na realidade, uma criança que caiu numa situação de descrédito por sofrer na infância um determinado desmentido. E no momento em que ele começa a perceber isso, e com a clareza clínica extremamente singular e genial, ele vai fazer do acolhimento uma estratégia clínica. E, ao fazer do acolhimento uma estratégia clínica, ele vai procurar se posicionar diante do menor que foi desmentido, para, através de um diapasão de confiança, dar o acolhimento indispensável para que esse menor possa resgatar uma certa confiança que foi perdida na infância. Brilhantemente, ele vai conduzir a ética dentro de uma perspectiva estética, sem cair no risco de uma simbiose grosseira. Ele vai fazer com que essa ética incorpore elementos afetivos, sem que esses elementos afetivos borrem exatamente a distância ética indispensável para que uma análise aconteça, mas vai fazer desse acolhimento uma técnica psicanalítica desenvolvida de uma forma exemplar, que, no meu entendimento, permanece atual até hoje. Além disso, Ferenczi adotou no seu procedimento uma técnica que eu acho que a gente pode debater depois, conjuntamente com os pesquisadores que irão apresentar os seus respectivos trabalhos. Ele adotou um procedimento de variação linguística que eu acho extremamente notável. Esse procedimento de variação linguística, que eu admiro muito, ele apresenta, a partir de um texto onde ele fala de uma confusão de línguas, e, ao explicitar essa confusão de línguas, ele difere uma língua da ternura de uma língua da paixão. Ao diferir essa língua da ternura dessa língua da paixão, ele relaciona a língua da paixão à língua praticada pelo adulto, e a língua da ternura à língua praticada pela criança, que vai se envolver amorosamente com esse adulto, vai ser devidamente seduzida por esse adulto, vai ser devidamente desmentida por esse adulto, que vai dizer, depois da sedução, que aquilo que ela praticou não é correto e deve ser omitido. Desmentido esse que vai ser reificado por um terceiro, que faz com que a criança, nessa confusão de língua, peça um esclarecimento a esse terceiro, e esse terceiro dirá a ela que tudo não passou de uma tolice, de uma fantasia infantil, que é necessário que isso seja esquecido. No momento em que a criança é desmentida, segundo Ferenczi, ela vai sofrer uma espécie de clivagem psíquica essa que irá incidir no eu, dividindo o eu em um eu que pensa e nada sente, e um eu que sente e nada pensa. Como tratar de sujeitos que foram clivados na infância e que sofreram um desmentido, cujo resultado foi um trauma desestruturante? Ferenczi não tem dúvida, ele diz, não é possível interpretar tais casos, esse caso só pode ser resolvido pela via do acolhimento, e esse acolhimento tem que ser, de alguma maneira, olha só, proposto na clínica pela via do afeto este que irá promover, tá certo? Uma prática de cuidado, de duplo cuidado, e a grande inovação linguística que eu quero apresentar para vocês é preciso que essa confiança seja redobrada pela linguagem do analista essa que irá entrar em sintonia com a linguagem da criança que foi desmentida. E essa linguagem do analista em sintonia com a linguagem da criança que foi desmentida, olha que coisa interessante, só pode ser a linguagem da ternura. A linguagem da ternura é adotada clinicamente por Ferenczi,
dentro de um procedimento de confiança onde a franqueza ganha, tá? Inflexões clínicas. A franqueza ganha inflexões clínicas e, ao ganhar tais inflexões clínicas, ela torna possível todo um procedimento clínico exercido no interior de um diapasão de confiança. Em Michel Foucault, essa franqueza também será valorizada. A ideia que o Foucault desenvolve quando ele trata do problema da franqueza será um desdobramento da ética do cuidado de si, que ele desenvolveu brilhantemente no terceiro volume da História da Sexualidade. Foucault trouxe o problema da coragem de dizer a verdade através de uma palavra grega que ele introduziu no seu vocabulário durante os 3 últimos cursos pronunciados no Collège de France. A palavra Foucaultiana, que hoje à tarde nós veremos alguns pesquisadores explicitarem ela de uma forma brilhante, é a palavra parresia. Parresia, em grego, a gente traduz como um franco falar. A parresia apareceria como a coragem de dizer a verdade frente ao outro, procurando diminuir a distância entre o dizer e o pensar, procurando, nessa diminuição de distância, eliminar todo e qualquer procedimento racional que venha criar obstáculos, tá? À formação do inconsciente ou a manifestação de certas produções inconscientes que são quase sempre obstaculizadas pela racionalização. Foucault colocou a parresia como sendo um complemento ético indispensável ao cuidado de si e à prática de liberdade, avaliou a parresia no mundo antigo através de práticas de liberdade que eram praticadas por certos sujeitos e propôs que nós trouxéssemos a parresia para o mundo contemporâneo. No Ferenczi, nós não temos a palavra parresia, nós temos a ideia de confiança e franqueza. E quando em Ferenczi percebemos o psicanalista adotar a confiança e a franqueza com, olha só, procedimentos técnicos que venham analisando a capacidade e a coragem de dizer o que pensa do seu analista sem nenhuma reserva, talvez haja aí a possibilidade de nós testarmos em análise uma parresia clínica. E, ao testarmos em análise uma parresia clínica, talvez a gente possa entender que o dispositivo psicanalítico seja um dispositivo instituído contra a hipocrisia moral, onde o analista diz ao analisando que ele possa dizer absolutamente tudo o que ele pensa do outro, tá? Com franqueza e experiência de liberdade. No momento que... Estou fechando. Tá, no momento em que essa prática de liberdade pode ser encontrada na clínica, cremos nós que uma ressonância plausível entre a ética do Foucault e a ética do Ferenczi pode ser verificada ao longo dos inúmeros trabalhos que serão apresentados hoje e amanhã. Não prometo a vocês uma coalizão total, nem é essa a nossa intenção, mas que a gente possa, através de uma investigação criteriosa da ética do Ferenczi e da ética do Foucault, encontrar pontos de ressonância, pontos de conexão, de junção e problematização, o que para nós é profícuo. Que o Michel Foucault possa permitir que você introduza problemas inéditos na clínica e que o Ferenczi possa problematizar mais ainda a ética do Foucault, para nós são procedimentos benéficos. Afinal de contas, só ganhamos quando amplificamos a capacidade de pensar, entendendo que no contemporâneo existem diversas práticas de liberdade que possam ser postas em jogo pelo profissional que trabalha na área da saúde mental. Muito obrigado, essa é a nossa ideia. Obrigado, professor. A gente tem muito pouco tempo, né? Acho que tem para a próxima mesa. Eu só queria esclarecer as pessoas que escreveram no chat que
não estou conseguindo acessar pela plataforma do Even, na realidade existe uma dificuldade mesmo de quem não está acostumado com a plataforma. No lado esquerdo dela tem um item escrito transmissão. Quando você clica lá, aparece uma tela e você vai ter que apertar play, mas vai aparecer a mesma tela do YouTube lá no Even. Mas é lógico também, existe a possibilidade de você clicar lá e você vir para cá no YouTube. Então, dá na mesma, não se preocupem, né? Professor, eu queria só fazer uma pergunta, né, que veio da Sandra. A gente não vai conseguir fazer todas as perguntas que vieram, mas a Sandra Rosário pergunta: a prática da liberdade ética requer um vir a ser coletivo? A prática da liberdade ética requer um vir a ser coletivo. É sempre coletivo. Não há prática de liberdade individual, porque o problema da liberdade surge na relação do ser humano com o outro. Não tem jeito. Sim, e eu queria aproveitar e Ninguém vai ser livre sozinho. A gente se prepara para poder estar com o outro de uma maneira digna, e não servil. Eu queria até então, ela é sempre coletiva. Eu queria aproveitar e fazer uma pergunta minha, né, para você. Se é possível separar o dispositivo clínico, né, o setting da psicanálise, e estabelecer novas formas de se fazer psicanálise na polis, né, e não ficar tão preso. Porque, pelo que você falou hoje, né, nesse momento, o Ferenczi ele foi um grande revolucionário disso, né? Ele fez uma revolução. Foi. Em relação ao setting, foi, né? E eu acho que, em relação ao setting, eu acho que muitas questões que o Foucault construiu na segunda metade do século XX vão entrar em ressonância a coisas que o Ferenczi implementou no setting psicanalítico. Creio que sim. A franqueza do Ferenczi entra em ressonância com a parresia do Foucault, e creio que há um trabalho hoje à tarde que vai investigar exatamente essa possibilidade de ressonância. A ideia de cuidado de si que o Foucault pensou e dá título a um livro dele, me parece estar presente na clínica psicanalítica, sendo que o Ferenczi, segundo certos autores que vão apresentar daqui a pouco isso, pensa esse cuidado como duplo. Porque, no caso de Ferenczi, o analista também está se cuidando. Sim, é mútuo. Né? É um cuidado de si do analista e do analisando, né? Mútuo. Sim, mútuo, sim. O analista visto como um aprendiz que está aprendendo com o analisando como cuidar. Aliás, cuidar é um aprendizado sempre. Sim. Tá bom, professor, a gente vai encerrar, vamos encerrar essa mesa, né? E a gente, em seguida, vai iniciar a segunda mesa aí. André, a palavra. Ok, Hudson. Então, vamos fazer assim. Valeu, muito obrigado. Evento. Isso, nós temos uns 5 minutinhos a 4, é um breve intervalo, e, na sequência, nesse mesmo canal, nós vamos dar início, então, à primeira mesa. Até já, então.